Sejam bem-vindos aos Segredos Revelados. Meu nome é Eliel do Carmo. Estamos aqui para conhecer 6 adictos em recuperação, para discutir suas histórias e um segredo que eles mantiveram escondido por anos. Cada pessoa permanecerá anônima com uma máscara e um pseudônimo para proteger sua identidade. Ao final do turno, eles decidem se revelam ou não quem são. Vendi pó de tinta, ou seja, cal para viciados, para manter meu vício. De quem é essa história? Fique à vontade, então, para compartilhar sua história. Boa tarde. Nós estávamos numa casa, né, usando droga, eu e mais 3 colegas. E tinham passado o dia todo, né? A noite e o dia usando. E tinha terminado. E ao lado dessa casa tinha uma biqueira, uma boca de fumo. E quando eu estava saindo dessa casa que nós ficamos usando, chegaram dois rapazes, que é da Argentina, né? A minha cidade natal é Rio Grande do Sul. E é divisa com a Argentina. Chegaram 2 gringos querendo comprar cocaína, achando que nós era os traficantes. Como nós estava do lado da boca. E na hora já deu aquele estalo. Disse, o que nós vamos conseguir? Dinheiro para mais droga, que já tinha terminado, né? Aí falei para eles, dar a volta na quadra, que nós ia preparar. Eles queriam 10 gramas de cocaína. E nós entramos na casa de novo. Aquela casa estava em obra, né? E tinha cimento, cal. E aí veio na minha cabeça de pegar o cal, embrulhar e vender para eles, as 10 gramas. Eles pagaram, foram embora. Nós compramos uma droga do lado da boca e voltamos a usar. E essa história eu não contei para ninguém. No outro dia fiquei arrependido, queria saber como eles estavam, né? Porque eu não sei qual foi o estado de saúde que eles ficaram depois de cheirar o pó, né? O cal que nós vendemos para ele. Mais ou menos isso. Agora, uma vez drogado, perde-se a noção do perigo? Sim. Perde totalmente. Você só quer adquirir a droga, mais droga, mais droga. Você não pensa na consequência que aquilo pode gerar, né? O que mais motiva uma pessoa a entrar num caminho desse? O que você imagina? Que hoje você para e pensa, fala assim, por que eu fiz isso? Entrar na droga? Isso. Eu acho que tem vários fatores, né? O meu foi emocional. Foi a partir da separação dos meus pais, né? Nós tínhamos uma vida boa, né? Uma vida financeira ótima, né? Era bem conceituado na cidade. E na separação teve uma ruína na família, nas finanças. Então, a partir dessa separação dos meus pais que eu comecei na maconha, como é a porta de entrada de todas as drogas, né? Depois fui para cocaína, até chegar o crack, que eu fui morar na rua, fiquei na rua, né? 2 anos. E você tinha qual idade quando entrou nisso? 13 anos. Adolescente. Adolescente. E essa idade comum de se entrar nisso? Sim. Sim. Nessa idade, os amigos, né, as má companhias. Se a gente não se atentar hoje com nossos filhos, é nessa idade que começa a dar o primeiro fumada num baseadinho, para poder se socializar com a galera,
entendeu? Senão, se você não usar, você é excluído, você é careta. Então, para te poder ser aceito no grupinho, na galera, você acaba entrando, né? E experimentando. Por que para um viciado em drogas, um conselho, um pedido são ignorados? O que acontece? Porque eu fico imaginando que as pessoas pedem, as pessoas informam, mas não acontece absolutamente nada de contrário nisso. Por quê? É que no começo você acha que você não vai ficar dependente, que você é mais forte, entendeu? Por isso, se eu soubesse da minha compulsão com droga, não só com droga, né, com alimento, eu não teria entrado na droga com 13 anos quando eu tinha, né? Se eu soubesse a minha compulsão, eu não teria entrado. E qual foi o ápice, o momento que você teve um ponto de lucidez e disse assim, chega, para mim não dá mais, eu não aguento mais? Que ponto foi esse? Um não da minha mãe. Um não da minha mãe. Eu estava na rua, segunda ocasião que eu caí na rua, que estava morando na rua, eu pedi ajuda para ela. E ela falou para mim, não, meu filho, desse jeito eu não quero você dentro da minha casa. Então aquele não dela, naquele momento, foi ruim para mim. Mas foi o melhor não da minha vida, né? Depois de 3 casamentos destruídos, 3 famílias destruídas, hoje eu tenho um filho de 22 anos que mora comigo, mas eu nunca fui um pai presente na vida dele, né? Hoje eu estou sendo, há 8 anos para cá, estou sendo um pai presente para ele, né? Usei muita droga na frente dele. Então o ápice que eu falei, não, chega, não quero mais, morando na rua, estado de rua, e um não da minha mãe, que disse, não, desse jeito eu não quero meu filho do meu lado. Então foi a gota d'água, né, que me fez eu querer melhorar e me recuperar. Para quem está acompanhando a gente agora e está tendo o convite agora de entrar no submundo das drogas, você que vivenciou isso tudo e compartilhou com a gente aqui a sua palavra para quem está recebendo esses convites. Não, diga sempre não, porque não se teste, não sabe a sua compulsividade, não sabe se tu vai ser só hoje, entendeu? Então jamais entra na droga, não tente a sorte, porque paga caro, se paga caro, e eu paguei caro, né? Perdi credibilidade de família, de pai, mãe, de irmãos, né? Cheguei a morar na rua, mas só Jesus que me salvou, que me tocou, né? No momento eu queria só me internar, foi uma instituição evangélica, me tirou da rua. Eu disse, eu só quero me internar, eu quero parar de usar droga. Não queria ser evangélico, não queria religião nenhuma, mas Deus me tocou dentro daquela clínica. Eu fiquei 7 meses lá e ele falou, meu filho, para te ficar limpo sozinho você não consegue, tem que ter uma força maior, e essa força sou eu. Então me apeguei com aquilo, estou limpo, né? Faz 8 anos, né? Para honra e glória do Senhor, né? Então o conselho que eu digo, não entra, não tente a sorte, que vai dar ruim. Qual foi a sua grande experiência com Jesus nessa clínica, nesse local? Você teve algum momento, um ponto alto em que você vivenciou a experiência que fez virar essa chave? Foi a presença do Senhor dentro daquela casa que eu estive, né? Você via que o Senhor era presente dentro daquela casa, né? E eu não fiquei naquela clínica forçado, foi uma clínica evangélica, só a palavra, não tinha remédio, não tinha nada, entendeu? E eu não sei de onde eu tirei aquela força. Sei, foi o Senhor, foi Jesus. Se não fosse Ele, eu não teria conseguido ficar 7 meses naquela clínica. E como está a sua situação hoje? Hoje eu congrego na Bola de Neve, né? Já faz 8 anos. Hoje eu estou casado, casei dentro da igreja, né? Faz 7 anos estou casado. Reconstruí a minha família de novo, né? Meus pais confiam em mim hoje, né? Hoje eu sou um exemplo na família de restauração, que tudo pode, nada está perdido, né? E hoje eu sou presbítero da Bola de Neve, eu e minha esposa. Agora chegou o momento. Se você se sentir à vontade, pode retirar sua máscara.
você então a tirar sua máscara? Me levou a tirar a máscara foi para mostrar para os jovens que está pensando em querer entrar nesse mundo que não vale a pena. Não tente a sorte, tá? Que é difícil, não é para qualquer um, né? Você vê milhares de pessoas aí querendo parar e não é fácil, né? Eu digo lá que o pessoal fala, tu mata um leão por dia. Eu digo, não mato um leão, mato vários. Que além de adicto em recuperação, sou alcoólatra em recuperação, bebida alcoólica tem em qualquer esquina, né? Então, não tente a sorte. Eu falo para os jovens lá da nossa igreja, não tentar a sorte. Bom, e qual o seu nome? Dejair Santos Lux. Dejair, muito prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua participação, pela sua história contada hoje aqui. De nada. Dejair, se você pudesse agora estar frente a frente com aqueles gringos, o que você falaria para eles? Pediria perdão, né? Principalmente. Primeira perdão. A única coisa que eu poderia pedir para ele, perdão. O que você falaria para nossa audiência agora, para toda a juventude acompanhando a gente agora, que está agora a um passo de entrar nesse caminho sem volta? Não tente a sorte. Ouça pai e mãe. Honra pai e mãe. Os conselhos do pai e mãe, se eu tivesse escutado, não estaria na vida que eu levei há 8 anos atrás que eu saí. Se eu tivesse escutado o conselho do meu pai e da minha mãe. Então, não tente a sorte. O que esperar do Jair de agora em diante? Compromisso com a família, com Deus, com a casa do Senhor, e melhorar cada dia mais. Meu amigo morreu ao meu lado em um assalto. Foi preso por 3 anos. Quando se sentir à vontade, compartilhe conosco a sua história. Eu sou nascido e criado na comunidade Cidade de Deus. Lá eu conheci a maconha, a cocaína. Me envolvi na criminalidade, nos assaltos. Até que um dia, o fato de eu fazer o uso abusivo da droga, de tanto consumir a droga, eu estava vivendo num descontrole e eu fui na rua para fazer um assalto, eu e um amigo, e a gente bateu de frente com o comboio da Getan numa intensa troca de tiro. Esse amigo morreu e eu fui preso e condenado a 10 anos e 6 meses. Eu tenho uma revelação muito grande para fazer no que aconteceu nesse dia. Esse dia foi marcante para mim, um dia que eu nunca vou esquecer, foi o dia da minha prisão. Porque eu fui criado em berço evangélico, conheci a fé ainda novo, só que eu nunca tive uma experiência com Deus. Deus nunca tinha se apresentado para mim. Imagina você dentro de casa ter um ponto de pregação e você ser ateu, não crer, não acreditar. Eu não queria ser evangelizado, eu não queria ser orado, eu não queria que a palavra me alcançasse de maneira alguma. Meu coração era muito fechado para as coisas de Deus. Um certo dia, eu peguei uma Bíblia e joguei ela dentro do rio. Eu levantei ela para o céu e falei assim, olha, se existe um Deus, eu quero conhecer esse Deus. Porque hoje eu não conheço. E eu atirei aquela Bíblia dentro do rio. A partir daí a minha vida foi só ódio, revolta, depressão. E eu fui preso, fui condenado a 10 anos e 6 meses. Passei 3 anos dentro do sistema, passando por várias carceragens. Lá dentro da cadeia, né, o meu crime evoluiu. No lugar de diminuir, ele evoluiu, ganhei mais visibilidade, porque a minha prisão gerou uma certa repercussão nacional, porque passou na televisão, fui escrachado, fui humilhado no dia da minha prisão.
né? E pelo fato de ter trocado tiro com a polícia, a minha resistência ali, naquele momento, ali gerou para mim uma certa visibilidade. E eu comecei além de conhecer, se tornar conhecido dentro daquela facção que eu vivia. A que se deve, então, essa questão dessa revolta contra Deus? Uma revolta que se tinha, que se virou, inclusive, ateu. Por que isso? Eu deixei de acreditar em Deus porque a minha vida social, eu vivi na miséria extrema. A minha mãe, ela pregava algo que eu olhava para a nossa vida social, faltava alimento, faltava veste. E não condiz aquilo que ela pregava, eu não conseguia ver Deus dentro do sofrimento que eu estava vivendo. Eu não aguentava ver o sofrimento da minha família. Então a minha revolta, eu queria um dia, sabe, dar um conforto para minha mãe, dar um conforto para meus pais, tirar eles daquela miséria, né? Que eu nasci numa miséria extrema, eu comia na casa dos outros, eu fui cuidado pela minha tia, fui morar na casa da minha tia. Então, a revolta que eu tive é que eu não tive, quando criança não tinha brinquedo, não tinha recursos financeiros. E isso foi gerando um sentimento até que eu comecei a ver que aquilo que as pessoas pregavam era como se fosse conto de fada para mim. Eu não conseguia ver Deus na palavra daquelas pessoas. E eu me voltei contra a igreja. Eu me revoltei contra a igreja, a ponto de rasgar folheto, jogar a Bíblia no rio. Eu não queria ser evangelizado de maneira alguma. Eu cheguei ao ponto de usar religiões que eu nunca frequentei, dizer que eu era católico, sem ter ido na católica, né? Muitas das vezes me identifiquei com o espiritismo sem ter envolvimento. Eu cheguei aí na macumba, mas nunca fui envolvido com essas coisas, mas eu tinha prazer de falar de outras religiões. Mas pelo fato da minha mãe, ela trazer essa pregação para mim, isso me revoltava com o contraste, eu não conseguia ver. E o Deus da minha mãe, posso dizer hoje que eu tive um encontro com esse Deus. Minha mãe sempre dizia para mim que Deus ia mudar a minha história. Ela não tinha um filho bandido. E a minha mãe sempre falava para mim acerca desse Deus. E eu quero revelar como esse Deus se apresentou para mim. Qual foi o ponto em que Deus de fato se revelou? Qual foi a tua grande experiência, essa mudança de chave na sua vida? Foi no dia da minha prisão. Eu lembro que eu estava já com o carro roubado na comunidade e eu saí para roubar o segundo carro. Éramos 4 pessoas dentro do carro e o meu sonho, eu tinha roubado praticamente todos os carros que eu tinha vontade de roubar, mas o meu sonho era roubar uma BMW. Eu lembro que quando a gente chegou na rua, eu avistei uma BMW. Eu joguei na frente da BMW, as pessoas que estavam comigo, enquanto eu revistava as pessoas, tirava os pertences, eu só pensava em segurar no volante daquele carro, porque eu queria muito roubar uma BMW. E aí eu peguei no volante do carro, o colega sentou do lado, os outros 2 foram no outro veículo, e a gente veio retornando para a comunidade. Já nos acessos da comunidade, me deparei com o comboio da Getan, a gente foi trocar tiro. O colega que estava comigo, ele foi alvejado por 6 tiros, entrou em óbito do meu lado. Eu ganhei um tiro no braço, eu estava com um colete à prova de bala, só que esse colete era só o colete, não tinha nada de ferro, nada que protegia. Mas era um colete assim, que eu olhava de fora, parecia ser um colete à prova de bala. Eu estava com um colete, o sangue desse rapaz me sujou. E depois da troca de tiro, eu abri a porta do carro, me joguei no chão, me fiz de morto, já baleado. E eu escutava o tiro batendo na lataria. Segundo a perícia, foi 84 perfuração que teve naquele carro ali, fora as balas que não acertaram o carro. Porque foram 4 policiais, era o comando de Getan, era 4 viaturas atirando contra o veículo. E eu me fiz de morto. Aí chegou o momento de tirar os corpos. O policial puxou o corpo do meu parceiro. Ele passou por cima do meu. Quando ele bateu em mim, eu percebi que ele já estava em óbito.
né? Quando o policial puxou, o corpo dele tava todo mole. Aí puxou. Quando ele me pegou pelo colete, ele foi me arrastando. A minha calça, ela começou a arrastar no chão, rasgou a calça, pegou na pele. E quando pegou na pele, eu mexi a perna com a dor, que ralou minha perna. Aí o policial falou assim, ó, esse negão aí tá vivo. O outro falou, não, tá morto, ele tá vivo. Aí o policial falou, olha, eu vi ele mexer na perna. Aí ficou um silêncio, eu com a cara no chão, ele me virou de barriga pra cima, com os olhos fechados, segurei a respiração. Ele abriu meu colete, passou a mão na minha barriga, e eu só escutava o barulho da viatura. Quando de repente ele pisou na minha barriga. Quando ele pisou, eu já vim com falta de ar, com a dor da agressão. Eu olhei pra ele e falei assim, ó, não me mata não que eu tenho dinheiro pra perder. E a resposta do policial foi essa: negão, pensa em Deus, a casa caiu. E eu virei e falei assim, olha, não me mata que eu tenho 50 mil pra te dar. E eu posso pedir mais dinheiro. E pela segunda vez ele falou pra mim, pensa em Deus, negão, a casa caiu. Ele já tava com a pistola, já tinha dado o golpe. Quando você dá o segundo golpe na pistola, a gente chama de Robocop, a bala pula do carrinho. Ele deu o segundo golpe, a bala caiu no chão e o barulho da bala fez eu lembrar dos meus filhos, da minha esposa, a Cíntia. Eu saí de casa, eu tava no momento com meus filhos e fez eu lembrar do culto da minha mãe. Lembrar, assim, passou um filme na minha cabeça no barulho da bala. E de repente eu vi que não tinha mais saída para mim. Eu levantei os olhos, eu lembrei do Deus que a minha mãe pregava e eu gritei pro policial assim, não me mata não, em nome de Jesus. Ele falou, tu falou o quê, negão? Eu falei, em nome de Jesus. Ele, agora tu quer falar de Jesus pra mim? Ele começou a chutar o meu ouvido, o meu rosto. O meu rosto depois ficou inchado. A minha orelha, a parte da orelha ficou bem alta, com inchaço. Ele chutava o meu rosto com força. Aí veio um outro policial falando, não mata ele não, leva ele de dura. Leva ele de dura. E aí o policial falava, questionava o tempo todo, dizendo, cara, ele deu um tiro. A bala que eu dei o tiro passou entre eles no banco, passou entre o motorista e o carona, e passou entre os dois carona lá atrás, passou no meio deles. O tiro pegou no para-brisa do carro. E ele falou, rapaz, esse cara deu tiro pra matar, rapaz, olha o tiro que pegou na viatura. Tu vai levar esse cara de dura. E aí o outro policial falou, não, leva ele. E quando eu entrei na viatura com o colega morto, dali da onde eu fui preso até o Lourenço Jorge, o policial ele não parava de falar de Deus. Ele falava assim, olha, agradece a Deus, hein, meu irmão. Foi Deus que te salvou, hein. Eu só botei na tua cara. Pra mim tu tava morto, meu irmão. Agradece a Deus. Eles foram falando de Deus pra mim, mas só que a minha mente estava tão... com aquele momento ali, o colega morto, eu não conseguia entender. Aí quando eu entrei no presídio, que passou na televisão as imagens do carro, a reportagem, que eu me vi na televisão, ali eu fui visitado por Deus naquele momento ali, e eu entendi toda a pregação da minha mãe, valeu a pena, né? Ela acreditar no momento que eu nem mais acreditava na mudança de vida. Eu já tinha me dado já como causa perdida, até pelos crimes que eu já tinha cometido. Eu achava que era um caminho sem volta, mas graças a Deus, o Deus da minha mãe me livrou da morte, me salvou, com o apoio da minha esposa. Hoje eu sou uma nova criatura. Muito bem. Depois dessa história, você se sente confortável para retirar sua máscara? Sim, eu quero tirar a máscara. Para mim, essa revelação do meu rosto é para mostrar para toda a cidade de Deus, né, a região de Jacarepaguá, todos que serão alcançados por essa mensagem, todos os testemunhos que estão sendo feitos aqui, é para mostrar que ainda há esperança para quem está no assalto, para quem está no tráfico de droga, para quem fez o uso abusivo da cocaína, da maconha, porque Deus, Ele mudou a minha vida. Quero mostrar o meu rosto e dizer que ainda há esperança para a árvore cortada. A Bíblia fala que ao cheiro das águas, ela volta a brotar de novo. Qual o seu nome? Meu nome é Messias, hoje eu sou pastor
de uma igreja, também sou presidente de um centro de reabilitação. Eu que destruí muitas famílias vendendo droga, né? Até nos assaltos, eu participei de algumas mortes também. Então, hoje, eu luto pela vida, sou apaixonado por alma. Eu trabalho com resgate de pessoas que são levadas para a morte, pessoas que moram debaixo de viaduto. Eu tenho um trabalho que faz trabalho em hospitais, presídio. Graças a Deus, nós se encontramos hoje lá na comunidade Cidade de Deus, né? A ADJ, Centro de Recuperação Autoridade de Jesus. Dá até um abraço para todos os irmãos da ADJ, Centro de Recuperação Autoridade de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Prazer, pastor Messias, tê-lo aqui. Prazer em conhecê-lo. O que o Messias de agora diria para o Messias de 2007? Aquele que vivenciou todas as experiências que viveu. O que você diria para ele agora? Eu diria a mesma coisa que eu falaria para os jovens dessa geração. Ouve mais o seu pai e a sua mãe. Eu tive a oportunidade de não viver o que eu vivi, né? De fazer meus estudos. Minha mãe professora, meu pai pedreiro. Embora a nossa vida era uma vida muito miserável, mas minha mãe tinha 4 filhos. Eu tive a oportunidade de ter uma vida normal. Se eu obedecesse meus pais, né? É o conselho dos antigos, mas eu me deixei me levar pela batida do baile funk. Em algum momento, o meu nome, pelos assaltos que eu fazia, entrou na letra do funk, então eu me deixei me levar pela vaidade. Eu diria para esse Messias: Messias, você está morto e sepultado no batismo nas águas. Você teve a oportunidade, você não abraçou, por isso Jesus te venceu. Depois de tudo isso que você passou, foi alcançado, qual é a grande missão de vida hoje, Messias? A grande missão de vida hoje é ser um pai de família, abraçar minha esposa Cíntia, meus filhos, e junto com o Centro de Reabilitação Autoridade de Jesus, um projeto que Deus botou no meu coração de resgatar pessoas que moram debaixo de viaduto, regresso prisional. A gente tem hoje lá a faixa de 27 pessoas morando internada, fora os moradores que a gente assiste, com café, almoço, lanche e janta. Então hoje a meta é cuidar de vidas, fazer aquilo que eu gosto de fazer, de pregar o evangelho de Deus, né? Levar a palavra para aquela mãe, para aquele pai, aquela pessoa que é levada para o tribunal do tráfico, muitas das vezes julgada a pena de morte, resgatar essas vidas. Então louvo a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Cíntia, por toda a equipe da ADJ. Eu quero até deixar aqui, né, para você que quer conhecer também o nosso projeto, a nossa rede social, ADJ Autoridade de Jesus no Instagram, ADJ Autoridade de Jesus no Facebook, no TikTok e também no Facebook. Você pode estar acompanhando todas as nossas postagens lá, ADJ Autoridade de Jesus. Cheguei a cometer crimes com meu filho de 1 ano e meio ao meu lado. De quem é essa história? Quando se sentir à vontade, compartilhe conosco a sua história. Boa tarde. Como é que foi isso, né? O ano era 2007. Nesse mesmo ano eu fui preso 3 vezes. Graças a Deus eu nunca cometi nenhum crime hediondo. Crime leve perante a lei, né? Era o artigo 155. Aquelas coisas que o caracudo faz, né? Cometer pequenos furtos para se alimentar, né? Daquela dependência, né? E naquela época ali eu vivia para usar e usava para viver. Totalmente descontrolado, sabe? Praticando furtos, né? Eu não assaltava, mas com a chave mista eu abria carros, tirava pertences, né? O que via pela frente, né? À noite na Cracolândia ali, a gente se reunia ali, né? Que chegou um ponto na minha vida que eu não conseguia mais ficar em casa. Porque o usuário de crack, ele não é a família que abandona, é ele que abandona a família. Então a gente procura estar ali na Cracolândia. Aquele ali é o ambiente que a gente fica ali, estagnado ali.
O crack não é uma droga que você vai para um restaurante, toma um chopinho, vai lá no banheiro, fuma, volta. Não, é uma droga antissocial. E você só consegue fumar aquela maldita droga ali, naquele meio daquela cacologia ali. Então eu estava desse jeito. Eu estava no fundo de poço, aquele ano ali foi terrível na minha vida, sabe? Todos eram, mas em 2007 ele marcou mais. Chegou um ponto, né, da minha mulher, da minha ex-mulher, não ter mais relações comigo. E chegou um ponto também que a família para de falar. Toda vez que eu chegava em casa, a família, ela falava muito na razão dela, sempre na razão dela. E eu só ouvia. E chegou um ponto que ela parou de falar. Cansou, né? E eu já tinha sido preso umas 3 vezes naquele ano ali, né? E numa dessas, ela trabalhava próximo, eu morava lá em Belfor Roxo, ela trabalhava numa farmácia, e ela deixava o nosso filho pequeno com a tia dela, para tomando conta do nosso filho, porque ela não acreditava mais em mim. Ela não tinha confiança de deixar eu tomando conta do meu filho, né? Por causa das minhas insanidades. E chegou um dia que eu falei para ela, eu falei assim, não, pode trabalhar que eu vou ficar com o nosso filho. Ela falou assim, não, eu vou levar ele lá para minha tia. E eu discuti muito com ela nesse dia. Eu falei, não, eu vou ficar, ele é meu filho também. Ela, não, cara, deixa eu levar ele para lá, caso você decida sair, como sempre eu fazia, né? E eu briguei, relutei, falei, não, eu vou ficar com ele, pode deixar, que quando for o horário de te pegar no trabalho, eu boto ele no carro, que por sinal era uma cabra que eu só andava assim, e vou te buscar no trabalho com ele. E um momento terrível, né, pelo menos para mim, né, quando eu estava no uso compulsivo, abusivo de drogas, era noite, né? Quando caía a noite, aí o sintoma que dava em mim era esquentava tudo aqui, a nuca, né, por trás aqui, aquele sintoma de querer usar aquela substância, que aí, pronto, acabou. Eu tinha que usar, de qualquer jeito. E eu estava com meu filho. O que eu fiz com ele? Botei ele dentro do carro, comigo. Eu morava em Belfor Roxo e minha área de furtos ali era em Caxias, no centro de Caxias ali. Eu furtava ali porque eu ia para aqueles pontos onde as pessoas botam o carro mais distante do centro, né, e desce para o comércio. Então eu sabia que aquelas ruas ali era carro de pessoas que estavam no comércio. E era onde eu furtava ali, né? E eu botei o meu filho dentro do carro e comecei, né? Parava o carro na frente, saía, ia lá na micha, pegava o DVD, pegava os pertences, corria pro meu carro, e meu filho dormindo dentro do carro. Aí eu consegui levantar uns 2 ou 3 DVD em 2, 3 carros assim, e tinha sempre as pessoas que compravam, né? Comprava roda, comprava o kit gás, comprava o CD play, coisas assim. E quando eu fiz o dinheiro lá, fui nas pessoas, vendi rapidinho ali, tudo ali no centro de Caxias ali. Aí eu fui lá para uma favela que tem ali em frente à rodoviária chamada Lixão. Eu não podia entrar lá dentro da boca com meu filho no colo, porque os traficantes, ia me esculachar, né? Uma criança no colo comprando droga. E comprando crack ainda, né? Porque o próprio traficante, eles discriminam o usuário de crack. Vai mais para lá, entendeu? Então, o que eu fiz? Tinha uma usuária entrando, que era de lá mesmo, da comunidade que eu conhecia, e falei pra ela, eu falei assim, vai lá dentro, pega lá uns negocinhos lá pra gente lá, umas pedrinhas. Dei o dinheiro pra ela e meu filho ficou dentro, estava acordado já, ele ficou brincando no volante do carro assim, com a mãozinha, né, em pé no banco, e eu do outro lado do carro assim. Ele botou o corpo pra fora da janela assim e caiu. Qual a idade dele? Ele tinha 1 ano e 9 meses, 1 ano de 7 meses, parece. Caiu de cara no chão, que cortou tudo isso aqui. Cortou a boca dele, entendeu? Na hora bateu aquele desespero, mas a fissura da droga é tão maldita, que na hora era para me pegar meu filho, naquele momento ali, sair dali desesperado. Não, eu esperei, a menina viu com a droga, peguei a droga, não usei, peguei o meu filho e fui pro hospital infantil. Não, fui pro Duque. Cheguei lá no Duque, entrei com meu filho correndo nos braços para emergência. Aí o médico veio e falou assim, pai, leve ele para o hospital infantil, aqui a gente não tem recurso, lá é melhor, é pediatra. Corri para o hospital infantil com ele, dirigindo. Não, aí tinha um pastor,
Estava na fila de espera com a esposa dele. Ele, quando viu aquele meu desespero, o que ele fez? Deixa que eu te ajudo. Aí ele foi comigo, com meu filho no colo, eu dirigindo, fui até o hospital infantil. Aí eu já liguei para minha ex-mulher, falei, ó, o Gustavo, quando eu fui sair lá de casa para te buscar, eu tropecei com ele e ele caiu na porta de casa. Essa foi a versão que eu falei para ela, né? Na época ela não acreditou muito não, mas com aquele todo reboliço, mãe, sabe como é que é? Aquela preocupação, não se preocupou muito com meu filho, com a situação dele, entendeu? E se encontrou comigo lá no hospital infantil. Pegou um mototáxi, se encontrou lá, e eu recebia, eu com a droga, né? Aí o pastor falou assim para mim, tua família tá aí, teu filho tá bem, fica aí, dá atenção e deixa que era perto, é só atravessar a estação de trem lá pro Duque, que eu vou lá, que minha esposa tá lá. Eu falei, não, eu vou levar o senhor. Ele, não precisa, fica aí, cuida do seu filho, da sua esposa tá aí. Não, eu tenho que levar. E minha ex-mulher falou assim, fica aqui com a gente. Ele não tá falando, não, eu tenho que deixar ele, mas que não, eu queria usar. Eu queria um momento de fuga para me usar aquela droga, né? Com toda aquela situação que estava passando ali, cara, do meu filho ali, e a droga falando mais alto na minha vida, sabe? A compulsão era maior. A compulsão é uma droga destruidora. E ali eu fui deixar o pastor, não, vou levar ele, fui levar ele lá no hospital e depois parei no lugar ali por Caxias ali, que eu não me recordo agora, e comecei a fumar. Cheguei no hospital para pegar ela transtornado já, ela já olhou assim para mim, que a família ela sente, né? A gente não encara. Eu, no meu uso compulsivo de droga, eu não encarava ninguém, eu não tinha coragem de encarar ninguém, né? E foi naquele momento ali, ela olhou assim para mim, não falou mais nada. Botei meu filho no carro com ela, fomos para casa e até hoje, sabe? Ela não sabe dessa história, ela não sabe. Vou falar aqui, estou falando aqui, entendeu? Para quase ninguém eu falo essa história, porque marca muito, sabe? Marca muito, que ali quase custou a vida do meu filho ali. Sabe, uma criança ali, a gente não mede esforço para fumar aquela pedra maldita. Tantas insanidades que eu pratiquei na minha vida, isso foi uma delas, né? Por causa do meu uso abusivo compulsivo de drogas. Eu era totalmente descontrolado, não media esforço, não tinha medo, era destemido, sabe? Se tivesse um tiroteio dentro da favela, eu era o primeiro a falar, não, deixa que eu vou. Porque eu queria, sabe, usar compulsivamente. Compartilhar essa história traz paz ao seu coração? A questão do seu filho? Eu partilhar, sabe, uma coisa que está revelada há muito tempo dentro de mim, é libertador, sabe? É libertador. É libertar algo que está preso, sabe, assim, a vontade E depois dessa história, eu vou pedir perdão à minha ex-mulher, sabe? Eu vou pedir perdão a ela. Porque é uma coisa que eu carrego isso comigo, sabe? E nunca tive coragem de falar, né? Então eu vou pedir esse perdão a ela, porque a droga faz isso. A droga faz isso com a gente. A droga faz a gente cometer esse tipo de insanidade. Brincar com a nossa vida, brincar com a vida dos outros, botar em risco até o próprio filho, familiar em si, e a nossa vida, né? Que é o bem mais valioso que a gente tem, a nossa vida. E a gente coloca em risco ela o tempo todo. Quem usa droga comete suicídio lentamente. Isso é fato. Muitas das vezes na favela, um tiroteio, eu fazia questão de entrar, eu queria que uma bala daquela lá do tiro lá pegasse em mim. Porque a morte, se viesse naquele momento ali, para mim era lucro. Porque eu não aguentava mais viver daquele jeito. Mas na verdade eu não queria morrer, eu queria tirar aquela dor. Porque a pior prisão que tem é a prisão das drogas. Se teu filho entrasse agora por aquela porta, juntamente com a sua ex-mulher, o que você diria para eles? Eu ia pedir perdão, sabe? Perdão a eles pela minha falha, pelo meu erro, pela minha ausência. Eu nunca fui um pai ruim, mas eu fui ausente na vida deles. Entendeu? A minha ex-mulher, não tenho o que falar dela, uma ótima pessoa, sempre apostou em mim, sempre acreditou em mim. E eu pediria perdão a eles, sabe? Por tudo que eu fiz, pela minha ausência. E é isso, sabe? Você se sente à vontade, depois dessa história que você contou pra gente, de tirar sua máscara? Eu vou tirar a máscara sim, porque depois dessa história não tem nada.
Se eu falei aqui é porque eu quero que ela seja exposta, entendeu? E o pedido de perdão vai vir. Então eu me sinto bem para ser revelado, sim. E o que significa isso agora? Significa, igual eu falei, né? É libertador para mim, sabe? Poder falar, poder, sabe, pedir perdão pela minha falha, pelo meu erro, pela minha inabilidade, sabe, de aceitação, sabe? Isso eu tenho que agradecer. Hoje eu perdi o direito de reclamar na minha vida. Perdi, eu não posso mais reclamar. Reclamar de quê? Eu estou limpo há 8 anos, 8 meses e 1 dia. Então minha vida só melhorou depois disso. Qual o seu nome? Meu nome é Alexandre Felipe. Alexandre, muito prazer. Obrigado por ter vindo contar a sua história aqui. O prazer é meu em poder estar aqui, podendo compartilhar, respeitando a história de cada um aqui. Cada um tem uma história, né? Uma vivência aqui de sofrimento, de dor, de transformação, de conquista, de perda, de alegria. E é isso, a vida é assim. Alex, se você pudesse voltar no tempo, lá no primeiro dia em que teve o primeiro contato com a droga nas suas mãos, e você pudesse dar um conselho para aquele garoto, o que você diria? Eu diria para ele não usar droga, entendeu? Para ele não se deixar se levar pela falsa ilusão de que a droga pode trazer algum tipo de benefício. Acreditar nas pessoas mais velhas, aquelas que alertavam para mim que a droga ia fazer mal, eu fazia pouco caso, muitas das vezes até debochava da pessoa. Ah, você é um velho, comigo vai ser diferente. Então eu falaria para mim mesmo que não faça. Não faça, porque é um caminho quase sem volta. Porque muitos querem, poucos conseguem sair. E quem está aqui hoje, quem está participando hoje aqui, nós somos vencedores. A cada dia, né, 1 leão, né, 2, né, às vezes é meia dúzia que a gente tem que matar por dia. Porque a dependência, ela não tem cura. A gente consegue estacionar ela. Isso aí não sou eu que estou falando. É a ciência que fala isso. Então, a gente está aqui para falar disso, alertar o jovem que está aí, né, naquela vibe de, tem que beber para ser aceito pela sociedade, para querer namorar, para querer aparecer, querer ser mais homem do que todo mundo, botar um cigarro na boca e beber um copo de bebida e partir por um baseado, que isso aí não é legal. Não é legal. Evite. Fale o não. Não quero. O barato é ser careta. O barato é ser careta. Se eu pudesse voltar no tempo, eu queria ser chamado de careta. O que podemos esperar do Alex de hoje? O que a sua família pode esperar de você hoje? Hoje eu sou orgulho, motivo de orgulho para mim mesmo, sabe? Que se a gente não se orgulhar, né? Hoje eu me orgulho de tudo que eu faço. Hoje eu tenho compromisso com a responsabilidade, com a verdade. Não sou referência para ninguém, tenho meus erros, meus acertos, mas hoje eu procuro errar bem menos do que eu errava no passado. Não prejudicando pessoas, fazendo o bem, sem olhar a quem, fazendo a minha parte. Só isso. Porque a gente fazendo a nossa parte, a gente fica mais leve. Eu, pelo menos comigo, é assim. Eu fazendo a minha parte, eu fico mais leve. Dando um por favor, um obrigado, um bom dia, um simples gesto desse aqui, já faz bem pro espírito, porque nada é melhor do que você deitar em paz. Sem saber que ninguém vai na tua porta te cobrar, sem você andar pela rua de trás para ninguém te ver porque você está devendo. Hoje eu não preciso disso. Hoje eu sou referência na minha família. Nem gosto de levar esse título, mas eles me veem como referência. Alguém da família está com problema com droga, liga lá pro Alex lá, vê lá. Gente, eu não posso, quem tem que se ajudar é ele. Se ele vem me pedir, porque primeiro, ajuda não se oferece, ajuda a gente dá a quem pede. Muitas das vezes a gente acaba até oferecendo, mas não é o certo. O certo é o que? Ajudar a pessoa que está pedindo ajuda. Isso sim. Isso faz com que a pessoa evolua e é sincero, né? Quando a pessoa pede ajuda, porque a minha maior dificuldade na minha vida foi o pedido de ajuda. O pedido de ajuda foi com que eu fizesse eu sofrer ao longo do tempo, porque eu tinha muita vergonha da minha dependência. Eu só andava de cabeça baixa. Eu não encarava ninguém. Eu não falava olhando nos olhos da pessoa. Eu tinha muita vergonha. Para mim, eu tinha uma deficiência moral. E não, eu sou um dependente químico, hoje em recuperação, limpo há 8 anos, 8 meses e 1 dia. E é só por hoje, não tem nada garantido. E acreditando em Deus. Deus para mim é base. Deus, quando eu estava lá no cárcere, lá, numa cela para 218, eu só me apeguei a um cara lá dentro. A Deus. A Deus. E quando a gente se entrega de verdade, acabou, esquece. Com vontade.
Cheguei a um ponto que meu nariz sangrava de tanto usar. Quando um lado sangrava, eu usava o outro. Quando os dois sangravam, eu usava pela boca. De quem é essa história? Se sentir à vontade, por favor, compartilhe conosco a sua história. Pois é. A droga nos leva a cometer muitas loucuras. Começou com uma distração entre amigos, começou com uma saída com os amigos, e o que começou pequeno tornou muito grande, que quase me levou à morte. Aonde eu vi amigos sendo morto, perdendo a vida por causa da cocaína. Eu fiquei preso por 14 anos e comecei muito cedo. Comecei com 15 anos e fui até os 29 anos. Aonde a droga me levou a cometer várias coisas que até hoje eu carrego. Não um peso e não uma vergonha, mas algo que deixou uma ferida mais cicatrizada. Porque tudo que eu sou hoje, e eu falo isso para as pessoas olham para mim e falam assim: eu não acredito que você fez isso. Porque hoje eu sou uma pessoa transformada, restaurada por Deus. 22 anos limpo. Onde eu tenho amigos que até hoje fazem. E vejo, às vezes, quando me deparo com algum, até mostra para mim, pastor. E eu falo: para com isso. Vamos orar. Aonde eu vejo famílias destruídas. E o que me levou a fazer isso foi que aonde eu morava, e minha mãe mora hoje lá, eu vi os meus amigos, a casa de meus amigos que eu frequentava, todo mundo reunido, pai, mãe. E lá em casa só tinha uma mãe viúva, com seus 2 filhos, eu e meu irmão. Eu com 4 anos de idade. Meu pai faleceu, minha mãe teve que sair para trabalhar, vendendo salgadinho na porta de colégio. Não é vergonha. Semi-analfabeta, do norte, veio para o Rio para trabalhar. E ali fui crescendo sem uma direção, sem um exemplo a seguir. E via na casa de meus amigos que tinha uma família, uma base. E entrei nesse mundo das drogas, fiquei preso, cometendo algumas coisas que eu sei que esse vídeo aqui vai alcançar muitas vidas, mas eu tenho 3 filhos. Eu tenho um que vai completar 20, uma de 10 e uma de 4. Aonde eu, compartilhando o que eu fui capaz de fazer por causa do consumo das drogas, não era eu. O organismo me pedia
onde começou com uma distração no fim de semana e fui fazendo segunda, terça, não tinha momentos. Não era por causa de uma bebida alcoólica, não era uma cervejinha que me levava a consumir, até mesmo careta, tudo era motivo. E andava com papelote, saquinhos e saquinhos de cocaína. E qual foi o limite, o ponto que você falou assim, daqui eu não consigo mais, isso aqui é o ponto alto, ou eu paro ou eu morro? Eu tive 2 overdoses. E uma debaixo da minha cama, que era uma beliche. E eu não acreditava em Deus e comecei a clamar ali. E tem um salmo que me acompanha muito, que é o Salmo 116. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha súplica, o meu clamor. Mas depois dali, quando passou a overdose, eu comecei a consumir mais e mais. E um dia eu estava num ponto de prostituição, que é conhecido como Vila Mimosa, se eu posso citar o nome. E quando eu fui descendo a escada, eu olhei para o homem cheio de facada. E ali eu pude ver o espírito da morte e o Espírito Santo. Eu pude ver o mundo espiritual. O espírito da morte olhando para mim, falando assim: o próximo é você. E eu tinha virado a noite ali, 2 dias, me prostituindo, consumindo drogas, me drogando. E ali eu olhei uma luz que me cegou, uma luz forte. E eu nem sabia onde que eu tinha colocado o meu carro. Naquela hora ali, pelo Espírito Santo me conduzindo até o carro. Eu peguei o carro e saindo ali pela Vila Mimosa, na rua Ceará, tinha uma blitz. E eu tinha na época um cadete rebaixado, filmado, com teto solar. E ali o rapaz, o policial, pediu para abrir e pedindo para eu passar. Eu passei, virei à direita, peguei ali o Maracanã, peguei a 28 de setembro, subi a serra, desci a serra, cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, estava a minha mãe com a minha namorada, hoje esposa, e ali eu falei, abri o meu coração e falei que eu estava precisando de ajuda. Aonde a minha namorada, minha mãe, quebrou um copo, esses copos americanos, esses copos de bar na mão, não aconteceu nada. Chegou para minha namorada e falou assim: não abandona ele agora, leva a ele a frequentar a tua igreja, porque ali existe um Deus que pode restaurar, transformar, mudar e curar. E aonde eu fui numa reunião, e eu lembro muito que era uma reunião assim, e as pessoas falando só por hoje, só por hoje. Você se sente confortável em tirar sua máscara? Não sinto. Não porque eu carrego isso, eu sou pastor hoje, os membros sabem disso, onde minha mãe mora sabem disso, as pessoas que convivem, que conhecem a minha história sabem disso, mas hoje eu trabalho, já fui empresário, por causa da pandemia eu perdi a empresa e voltei para o mercado de trabalho, onde eu lido com os clientes, com os funcionários. E hoje as pessoas olham e falam assim: é um ex-viciado. E eu posso ser um ex-usuário, sim, mas sou transformado, restaurado, curado pelo poder de Deus sobre a minha vida. Eu vejo que algumas pessoas foram
frequentaram clínica de recuperação, mas graças a Deus, a minha libertação foi construída em jejum, oração, e hoje eu estou aqui para dizer que Jesus é a saída. Obrigado pela sua história aqui com a gente, compartilhado sua história aqui para todos nós. Apesar de você não ter revelado a sua identidade, o que você espera que a sua história, de fato, possa agregar para quem está começando a trilhar esse caminho das drogas e para quem já está trilhando esse caminho das drogas? Hoje, como tive experiência já com meu filho com 19 anos, que ele chegou num dia e falou assim: pai, os amigos, os colegas da escola falam que você tem que experimentar para dar sua opinião se é ruim ou se é bom. Então hoje o meu conselho vai para os jovens: não cai nessa, não experimenta, não vai ver o que é bom, o que é ruim. Como o pastor Eliel falou muito bem aqui, cuidado com as más companhias, com as más conversações. Porque hoje, para você se sentir o bambambam, sentir o mais forte, o mais líder do seu grupinho de amigos, é aquele que vai atrás das drogas, é aqueles que vai, como eu, os meus amigos falavam assim: a determinada comunidade tem a droga mais forte, lá tá pura. E eu ia, eu atravessava, eu não tinha limite. Então, cuidado com as más conversações, cuidado com os desafios que os seus próprios colegas, seus próprios amigos falam para você. Então, eu não quis me identificar, até mesmo porque hoje eu trabalho, lido com o cliente, né? E pela minha imagem, eu achei melhor não ter tirado a máscara. De tanto usar drogas, foi internado em um manicômio, tido como maluco. De quem é essa história? Se tiver vontade, por favor, compartilhe conosco a sua história. Bastante difícil, mas com muita gratidão eu vou falar hoje a minha história, pastor. Meu coração tá cheio de gratidão. Esse dia, esse convite, ele fecha um ciclo e abre outro. E por mais que eu queira ter controle sobre as coisas, eu realmente não tenho. Deus está me mostrando e está falando aqui. Tá vendo? Isso é para glorificar o nome dele. Sem dúvida, pastor. A gente não sabe, a gente não tem controle do que vai acontecer. Mas Deus sabe. Deus tem um propósito para cada um aqui, e o meu propósito está sendo revelado. Eu sempre busquei o meu propósito. Eu falava: por que isso tudo aconteceu comigo? Não faz sentido, eu não criei essa situação, isso não era para estar acontecendo. Por que eu estou passando por isso tudo? Vamos lá. Quero contextualizar para chegar nesse momento onde eu fui internado no manicômio, dado como um maluco. Eu que sou bilíngue, conheço a Europa, conheço os Estados Unidos, andei pela alta sociedade, nasci na alta sociedade, desenvolto, culto. Por que eu fui parar no manicômio? Isso não faz sentido. Que não foi por causa de cocaína.
Isso é um paradigma que talvez precise ser dito. Foi por causa de maconha. A maconha é dita como uma droga mais leve, uma droga mais social, uma droga de maluco beleza. Não foi de maluco beleza nenhum. E eu, apesar de ter tido um membro da família, meu irmão, muito viciado em cocaína, muito. Ele já tinha vendido a geladeira da casa, o fogão da casa, não tinha mais o que vender da casa. Ele arrancou o lustre, que era de cristal, do teto, para poder consumir a cocaína. E eu vendo aquilo na minha pré-adolescência, eu me dizia, eu nunca vou cair nas drogas, porque isso, eu tô vendo a consequência disso na minha casa, de perto. Mas não foi assim. Eu acabei fumando maconha. No meu aniversário de 15 anos, eu ganhei uma pedra de haxixe. Eu fumei essa pedra de haxixe. E foi perguntado aqui, o que acontece? Você não viu em casa as coisas acontecendo? Cara, hoje eu vejo como... Sabe, eu já vi um vídeo de uma piscina natural na praia, e as rochas fazendo uma barreira, aquela piscina, uma água cristalina bem suavezinha, e você sabe nadar. Eu falo, poxa, deixa eu entrar nessa piscina aqui, que ela vale a pena, ela é muito linda, e eu sei nadar, qualquer coisa eu saio por aqui. Mas nesse vídeo que eu vi, pastor, do nada o mar virou, veio uma onda gigante, passou por cima da barreira. E depois veio outra, e aquelas pessoas que estavam se divertindo naquela água, de repente elas estavam se afogando. Aquilo virou perigoso de uma hora para outra. E eu falei, pronto, é isso. E quando eu mergulhei, eu achei que ia ser só uma piscininha. Mas a onda que vem não está no nosso controle. E aí eu acordava com um cigarro na boca, que era o mesmo cigarro que sobrava a ponta da noite anterior, quando eu ia dormir. E acendia outro, e eu vivia o dia inteiro dopado. Isso foi por mais de década. Deu um determinado momento que eu comecei a ouvir vozes na mente. Vozes como se fossem pessoas que estavam do meu lado falando de mim ou para mim. Mas eu olhava e não tinha ninguém. Aí eu olhava assim, não tinha ninguém, mas eu tinha certeza que tinha alguém falando aqui, sussurrando. E essas vozes diziam o quê? Você lembra? Pastor, isso foi por mais de 2 anos. Elas falavam de tudo. Elas falavam de mim, para mim. Elas me encorajavam, elas me desencorajavam. Elas me davam ordens. Elas perguntavam, elas respondiam. Elas me massacravam e elas me levantavam. Foram 2 anos, pastor, ininterruptamente. E eu não conseguia mais dormir, não conseguia mais comer. Jamais pro final. No início, eu escondi. Eu escondi por 1 ano. Eu fiquei 1 ano escutando vozes sem ninguém saber. Mas em determinado momento, os meus comportamentos começaram a ficar muito estranhos, em decorrência do que eu ouvia na mente. E as pessoas começaram a perceber em volta. E algumas pessoas vieram até mesmo perguntar. E teve um dia que eu explodi num surto. E onde eu morava era casa geminada, era uma vizinhança próxima. E eu revelei. Tô ouvindo voz, e saí correndo, tô ouvindo voz. E nisso a minha vida financeira já tinha ido pro espaço. Eu trabalhava, por exemplo, eu tinha recebido um convite de trabalhar indo todo final de semana para as capitais do Brasil fazendo teatro. A produção já tinha me contratado, já tinha comprado, emitido as passagens todas. E a voz falou para mim, sai disso que não vai dar certo e você vai sofrer tal consequência. Eu liguei para a produtora e falei, eu não vou mais fazer o espetáculo. E a produtora ficou doida, como assim? Eu já comprei as passagens, já não tem outro substituto, a peça é final de semana e etc. E eu não quero saber. Então daí minha credibilidade profissional também já foi pro brete, porque isso se espalha no mercado. As pessoas ficam sabendo que o Thiago não é mais confiável. Você comprou, emitiu o bilhete e ele não vai. Então, eu não tinha mais dinheiro. Eu não tinha mais vida social. Então, para além da consequência da maconha como possibilidade de abrir problemas psíquicos e psiquiátricos,
Há também a possibilidade, é isso que eu quero talvez falar mais aqui, a possibilidade dela abrir portas espirituais altamente nocivas. E qualquer droga. Se você está saindo da sua percepção que Deus te deu como realidade, a sua realidade que Deus botou para você viver e quer viver uma outra realidade, que é a realidade da droga, evidentemente você está abrindo uma porta para uma outra realidade. É isso que a droga faz. Espiritualmente é muito perigoso. E foi a armadilha que eu caí. E por que eu sei disso, pastor? Num momento, uma voz falou para mim: pula o quintal do vizinho e cava no quintal dele, no canto da casa dele. E eu fui. Pulei o quintal do vizinho e cavei. Quando eu cavei, eu achei um punhal, pastor, todo ornamentado, com cabo. Eu comecei a soltar com o punhal na mão. Vocês estão vendo? Olha só. E eu cravei aquele punhal na porta da casa do vizinho. Eu cravei. E soltando e gritando. Então, aquilo se tornou, para mim, evidência de que não se tratava tão somente de algo psíquico, mas que algo psiquiátrico, mas algo também espiritual. Porque eu não tinha como saber que aquele punhal estava ali. E dali foram tantos eventos, até que eu saí fugido de casa. Naquele momento eu não tive tempo nem de me vestir, eu tava com uma cueca box. Saí à noite, gritando, surtando, e as pessoas me cercaram e chamaram o SAMU. Foi a noite que eu fui internado no manicômio. Eu fiquei anos sem revelar isso, pouquíssimas pessoas com muito medo das consequências dessa exposição. E qual foi a tua experiência lá no manicômio? Foi a mais terrível, porque, diferente de uma prisão, eu respeito o irmão, passou pelo sistema penitenciário, eu imagino quão terrível deve ser. Mas essa eu não imagino, eu vivi essa experiência. Diferente de uma prisão, um manicômio, você não tem um devido processo legal, pastor. Você não tem um advogado que ouve a sua história e que tenta traçar uma estratégia de defesa. Você é obrigado a tomar remédios que te deixam inerte em relação à realidade. Eles tiram a sua alma do corpo. Quando a gente tem aquele estereótipo do maluco que tá babando, é porque o remédio não anestesia a boca dele, ele não sente que ele tá babando, ele não sente mais nada. O remédio é feito para você não sentir nada, nem alegria, nem tristeza, nem calor, nem frio, nem saudade, nada. Ele tira todos os seus sentimentos, é isso que o remédio faz. E eu tava ali nesse ambiente, dopado, e sem voz, e sem meu processo legal, e sem direito de defesa, pastor. O inimigo já tinha decretado minha derrota, pastor. Eu não tinha como sair de lá por mim mesmo. Por mim mesmo. Não tinha mais jeito. Ali era o fundo do poço. Eu não tinha mais jeito de sair dali. Eu não sei explicar até hoje como que eu saí dali. E qual foi a tua experiência? O que virou a chave? O que foi? O que aconteceu a partir daí? Eu consegui sair. Eu saí. Não sei explicar direito como. Alguém assinou uma alta e falou: o Tiago vai sair, mas com esse remédio que ele tem que tomar e a prescrição médica. E eu saí. Quando eu saí dali, pastor, eu fiz uma oração em casa e Deus me visitou e falou: Tiago, agora não é mais as vozes que você está escutando, agora sou eu. E nesse tempo todo eu nunca tinha ouvido assim, uma voz que pudesse ser atribuída a Deus. E eu perdi as forças na perna, caí e me entreguei. Há quanto tempo isso? Entreguei. Isso foi em 2012. Eu passei o Natal de 2011 dentro do manicômio. No iniciozinho de 2012, eu tive essa experiência. E lá onde o meu irmão tinha tido uma solução
para aqueles momentos que ele estava naquela crise de vender lustre, uma pessoa tinha dado jeito nele. Deus usou um pastor, o pastor Marcos Pereira, a quem eu sou muito grato. E eu fui lá naquele momento, na minha adolescência, quando meu irmão teve essa solução, eu fiquei, que solução foi essa que meu irmão teve? Eu fui lá conhecer ele. E esse pastor, ele tinha falado naquele momento que eu fui conhecer que método que ele usava, que sistema que ele usava, que era isso que deu jeito no meu irmão. Eu quis saber. E o pastor, naqueles momentos de conversa, ele me trouxe para um gabinete e ele falou: Tiago, eu tive uma visão com você. Isso era na minha pré-adolescência. Eu te vi preso. Você estava entre grades. Eu falei: poxa, pastor, não tem como eu ser preso. Eu sou da alta sociedade. Você sabe como é que funcionam essas coisas? Eu só fumo um baseadinho. Eu não sou um criminoso. Eu não cometo roubo. Eu não trafico. É algo muito leve que eu faço que não vai me levar à prisão. E não acreditei, pastor. Eu não acreditei. Mas quando eu estava lá dentro do manicômio, num surto que eu tive, que me deram um mata-leão e um sossega-leão, e me amarraram na maca, pés e mãos, eu só podia mexer a cabeça. Estava totalmente amarrado. Eu olhei para o lado, assim, para a janela. Sabe o que tinha na janela, pastor? Grátis. E como você está hoje? Passei por um longo processo de recuperação. Para deixar de ouvir vozes foram meses. Disciplinado no remédio, e depois entendendo que o remédio não estava surtindo efeito, fiquei disciplinado na minha busca espiritual. Uma busca de intimidade, de aproximação com aquilo que tem de maior para nós, que são as revelações de Cristo Jesus. E eu fui entendendo isso. Isso foi me restaurando. Eu saí do instituto. Saí casado. Hoje eu tenho uma linda família. Paula Vieira, minha esposa, que desde sempre acreditou em mim. Desde sempre. Ainda eu surtando e ouvindo vozes, ela sempre acreditou em mim, na minha recuperação. Hoje ela é minha esposa. Na época nunca iríamos imaginar. Ontem foi o nosso aniversário de 9 anos de casamento. E hoje, recuperado, nunca mais ouvi vozes, pastor, nem perto disso. Maravilha. Você se sente vontade de tirar essa máscara? Sim, claro. Eu quero agradecer. O meu coração está transportando de alegria. Gente, tirar essa máscara aí representa o que para você? Esse choro não é de tristeza e nem de algum sentimento negativo ao tudo que eu passei. Pelo contrário, hoje é uma aceitação, entendimento de que tudo que eu passei foi para um propósito. E foi para glorificar o nome dele. E foi para fazer dessa experiência algo que ajude alguém. Alguém está ouvindo vozes agora e não contou para ninguém, pastor. Alguém está ouvindo vozes agora e já tomou remédio. E já é disciplinado no remédio, mas está vendo que não está dando certo. Alguém está chutando vozes agora e já conheceu a palavra anteriormente, mas ainda não conheceu na intimidade. Algo que vai além, algo que quebre maldição, algo que liberte das mazelas e das mãos do inimigo. O inimigo tinha me dado como certo. Eu já estava preso na mão dele. E por mim mesmo, pastor, não dá para fazer nada sozinho se não for por ele. Então eu me sinto muito grato de estar aqui hoje. Meu irmão, muito obrigado. Sua identidade? Sou Tiago Guarabira. Tiago Guarabira, prazer tê-lo aqui. Obrigado por compartilhar a sua história aqui conosco. Prazer foi todo meu. Tiago, qual a importância da família para quem de fato agora está convivendo, tendo essa experiência traumática de ter alguém, um ente querido no mundo das drogas? O quanto isso é importante, o apoio, a clareza, o abraço, o amor, o aconchego? É de uma importância fundamental. Eu não tive eu conheci uma família estruturada muitos anos depois, quando eu me casei, que é a família da minha esposa, que ela vem de um lar cristão. Mas a minha família sempre foi muito desestruturada e eu não tinha parâmetro de comparação. Os parâmetros que nós tínhamos era eventualmente entrar na casa de um vizinho e ver a família dele, mas era muito superficial.
Mas quando eu encontrei, através da família da minha esposa, uma estrutura familiar onde tem o pilar paterno, o pilar materno, o abraço fraterno entre os irmãos, que é algo que eu nunca tive, eu percebi que muitas coisas, em decorrência da falta de estrutura familiar, poderiam ser evitadas. A estrutura familiar é algo fundamental para evitar que um membro da família se perca, porque eles se protegem e se protegem com veracidade. Não à toa nós dizemos que família é um projeto de Deus. Não há dúvidas de que a família é um projeto, o núcleo familiar, para que eles se ajudem. É claro que vai passar por necessidades e conflitos, etc. Mas quando tem uma estrutura familiar onde Deus é o centro, é a base, se entende que é um projeto de Deus, tudo é vencido através dos ensinamentos de Cristo. Tudo nós podemos extrair através da palavra para fortalecer a família e passar por aquele momento de dificuldade, coisa que a minha família não teve, eu só fui conhecer mais tarde. Depois de tudo que você passou, todas as experiências, qual o seu grande projeto de vida? Eu fui sendo levado a esse projeto. Por isso que eu digo que não é um projeto meu. Esse projeto, ele foi sendo construído. Hoje ele é um projeto, eu vejo como um projeto, vejo como um propósito para além de um projeto. E ele foi sendo construído à medida que eu fui passando por etapas na minha vida. Queria não ter passado. A verdade é essa, mas passei e glorifico o nome do Senhor. Vejo que é para a glória dele ter passado e vencido em Cristo todas essas etapas. E a que eu relatei aqui hoje foi muito focado na situação de ouvir vozes na mente. Não por acaso, pega isso, você que está me ouvindo agora, não por acaso você está vendo esse vídeo. Eu ia dizer que nada é por acaso. Não por acaso eu vi uma notícia que saiu recentemente num grande portal de notícia sobre a quantidade de pessoas que ouvem vozes e não revelam. Então existem pessoas, essa notícia era resumidamente isso, existem pessoas que podem estar ouvindo vozes agora do seu lado, o seu colega de trabalho, o membro da sua igreja, o seu familiar, e ela não está revelando, porque a exposição, o medo de uma consequência dessa exposição é muito grande e impede essa pessoa de revelar. Então esse projeto, ele pretende abraçar de certa forma, sem expor, essa pessoa que ouve vozes incessantemente, essa pessoa que já se vê oprimida, essa pessoa que vê que todas as portas estão fechando e que ela já está perdendo a sanidade, está segurando no último fiapo de corda antes da perda da sanidade. Essa pessoa precisa de alguma ajuda e eu posso ajudar. Por quê? Porque eu passei por isso. Eu vi o que deu certo, eu vi o que não deu. Então, se ela está entendendo que é de cunho espiritual, então se você entende que não é uma questão médica, como eu falei no meu relato, é uma questão espiritual, eu entendi ali na situação do punhal que era uma questão espiritual, você pode entrar agora. @eu sou o Thiago Guarabira, Thiago com H, Guarabira com Y, eu sou o Thiago Guarabira, que lá você vai encontrar uma metodologia onde eu usei tudo aquilo que eu passei, que eu não queria ter passado, mas eu vou usar isso para ajudar você. É isso. Eu cheguei a ponto de fazer pequenos furtos para manter meus vícios. De quem é essa história? Aqui. Se tiver vontade, por favor, compartilhe a sua história conosco. Eu sou um alcoólatra, um adicto, um dependente químico. Porém, hoje eu estou em plena recuperação. E esse conjunto de fatores chegaram até mim muito jovem, né? Eu passei por esse processo durante 30 anos, né? Porque após o entendimento do que na época, né, eu sou 50 a mais já, na época não tinha nenhum problema, beber socialmente era conforto social. Depois, futuramente,
usar cocaína era coisa social, e logo em seguida se instalou uma dependência química, que, como já foi citado por muitos estudiosos, cientistas, é uma doença que não tem pressa, né? Eu sei o tema que eu escolhi para falar sobre pequenos furtos, mas o meu grande motivo de alertar e sentir o que eu falo é que a progressão da dependência química é uma progressão silenciosa. Quando ela se instala em você, você já não se reconhece mais. E dentro desse parâmetro de dependência química, num contexto geral, álcool, drogas, cocaína, alguns falaram de crack, metanfetamina, bolinha. Esse processo é feroz na vida da pessoa que escolheu experimentar isso. E esse processo é lento, ele não tem pressa de acontecer. Por quê? Depois da elucidação dos 50 a mais, eu já estou limpo já há algum tempo. E tenho uma determinada condição de falar, um conceito que seja fora do que eu acredito. A dependência química, ela vem relacionada com sendo uma doença diagnosticada não por mim, e nem por uma entidade, nem por uma irmandade, mas sim pela Organização Mundial da Saúde, como uma doença que não tem cura. Uma doença incurável, progressiva e de determinação fatal. Quando foi que você começou a usar drogas? Esse início foi logo na juventude. Uma família, não culpo a minha família por nada do que aconteceu, mas vou falar um pouco da minha família, que no meu âmbito familiar, aos 13, 14 anos, eu já bebia, já experimentei o gosto da cerveja, que é a primeira que chega no nosso meio, a cerveja. Depois vieram os drinks, depois vieram a batida, aos 18, né? Depois veio o meu período de época militar, né? Onde a progressão da bebida até então não era doença para mim, que eu nunca tive ouvido falar nisso. Eu só via as pessoas caindo na rua, se envergonhando, no meu bairro onde eu morava, e aquele cara não era nada mais do que um cachaceiro. E eu era um cachaceiro, um militar, para ter uma boa relação com a pergunta. 13, 14, 15, 18, militar até os 20 e poucos anos. Quais foram as consequências das drogas na sua vida? Depois dessa progressão da doença e depois da relação com a idade de começar a beber, a instalação da dependência alcoólica foi devastadora na minha vida. O álcool abre, eu posso falar por mim, abre as portas do inferno para o mundo das drogas. As consequências foram devastadoras, perdas que até hoje foram irreparáveis, né? Relacionamentos. Família eu não perdi, que minha família sempre esteve ao meu lado, porque eu também não sabia o que estava acontecendo comigo, né? E eu só bebia, me embriagava e não conseguia me encontrar na vida, porque tudo que eu fazia era em prol de conseguir algum dinheiro para beber, onde entra essa relação. Depois de algum tempo, eu cometi pequenos furtos, não por habilidade de ser malicioso, ser malandro, ser esperto, pela dependência. Se você pudesse voltar ao primeiro dia que você se utilizou das drogas e você pudesse escolher, o que você escolheria? Eu certamente, como um dependente químico, como falei que sou um alcoólatra, uma pessoa recuperada, eu jamais experimentaria qualquer tipo de droga.
jamais traria droga para um amigo para desviar ele do seu caminho, da sua caminhada, porque a droga certamente vai lhe causar uma dependência e você vai fazer tudo aquilo que você não fez, porque você vai adquirir uma doença chamada doença do ainda. Se ainda você não roubou, você vai roubar. Se ainda você não matou, você vai matar. Se você ainda não adulterou, você vai adulterar. E assim, consequentemente, o uso abusivo de substâncias me levou a crer que eu era uma pessoa doente. Essa doença me levou a lugares inimagináveis de sofrimento e de dor. Me levou para as ruas, a perder grandes negócios. Eu virei morador de rua. Não só em uma circunstância, mas em 3 circunstâncias. Eu virei morador de rua, passei por 12 casas ou centros de recuperação, né? Dos mais suaves aos mais duros que um alcoólatra ou um adicto possa esperar. E como você está hoje? Há 10 anos sem consumir qualquer tipo de substância que altere o meu humor, altere minhas atividades, em plena recuperação através de um poder superior que eu concebo como Deus, teve em mim um despertar espiritual para poder pedir ajuda, para poder gritar, né? Igual muitas histórias de centro de recuperação falam, tá doendo, grita que alguém vai te ouvir. Muito bem. Você sente vontade de tirar a máscara? Você se sente à vontade? Como eu não estou aqui representando ninguém, eu estou representando a mim mesmo, eu já ia fazer isso no início, eu não queria quebrar nenhum protocolo, mas hoje pode ver o Marcelo tranquilamente. Uma pessoa confiável, uma pessoa que tem uma relação humana maravilhosa com o mundo, uma pessoa que tem uma relação satisfatória com a sociedade, só por um motivo, porque eu não uso drogas. Eu sou um dependente químico em tratamento. Eu não saí desse restaurante sem pagar a conta. Eu pago essa conta até hoje com tratamentos psiquiátricos, tá? Porque isso é uma gíria, mas aqui é um lugar livre e democrático. Eu acredito que a sinceridade e a honestidade é o melhor ponto para você que está me ouvindo, para você que tem problema com drogas, para você que quer abandonar essa vida, para você que quer sair da rua. Para hoje, cara. Grita, pede socorro, porque alguém vai te ouvir. Alguém me ouviu, mas antes de alguém me ouvir, o meu sofrimento era muito grande. Dores intermináveis, ao ponto de nunca de beber, não era para dançar não, cara. De beber, de me embriagar, para não sentir mais como era duro o chão da rua. Hoje eu me encontro, conforme eu falei, entrando na recuperação, né? Me mudei de cidade, me mudei de localidade, evito pessoas, lugares, ambientes onde possa haver qualquer tipo de contaminação que possa mexer com o meu emocional, tá entendendo? Uhum. Essa doença, ela tem um apoio físico, mental e espiritual. Eu agradeço a oportunidade e só por hoje. Marcelo, a gente sabe que as drogas causam sequelas, elas trazem muitas sequelas físicas, emocionais. Muitas pessoas que olham para você, muitas não acreditam que você está limpo há 10 anos. O que você tem a dizer para essas pessoas que ainda imaginam que você é usuário de drogas? As consequências de uma vida de drogadição é uma vida de destruição e que deixaram sequelas. Não precisa falar bonito, você tem que jogar na cara e falar o seguinte, meu irmão: ninguém sai desse restaurante sem pagar a conta. Hoje, faço esse relato para você que há alguns anos eu ainda faço tratamento psiquiátrico, tomo remédios psiquiátricos, porque eu fui diagnosticado com dependência química, ponto, mas com outros transtornos derivados do abuso de uso de substâncias. A transformação na minha vida foi que eu evitasse lugares, pessoas e hábitos. A questão da sua aparência física,
portou seus 50 a mais, deixaram algumas sequelas, mas eu me sinto muito bem. Hoje tenho um trabalho, né? Alguns, faço algumas atividades muito bacanas, muito salutares, que me trouxeram até plena consciência de que quem eu sou, por que eu estou nessa missão, e que me coloca dentro de uma sociedade até difícil de se conviver. Porém, hoje eu sou um homem que não uso drogas. Eu quero, então, nesse momento, agradecer todos os presentes aqui, todos vocês compartilharam conosco histórias, nos emocionamos aqui, histórias vividas, histórias sofridas, mas que tiveram coragem de tirarem suas máscaras aqui, revelarem segredos que estavam guardados e exemplo, sobretudo, para todos nós. Todos nós erramos, mas a coisa bonita é não permanecer no erro. Todos nós caímos, mas todos nós também temos a possibilidade de nos levantar. E a Bíblia diz que é o Senhor quem toma pela nossa mão direita e nos sustenta. Eu quero agradecer a todos vocês, a história de vocês, a importância da história de vocês, o impacto causado na nossa audiência. Que Deus continue guardando, protegendo cada um de vocês a cada dia, e que ficou muito claro aqui que, independente da classe social, isso atinge. Nós vimos o pastor Messias falando da sua questão da pobreza numa favela. Nós vimos o Tiago, de uma família bastarda, também vivenciando o mesmo problema. Então, se cuide, preste muita atenção. A Bíblia diz algo maravilhoso que a gente não pode desprezar quando diz: cuidado com quem você anda, cuidado com quem você põe a sua confiança. Quero agradecer a todos vocês, muito obrigado. E olha, compartilhe esse nosso podcast, essa nossa entrevista. Vai ser útil para a vida de muita gente que precisa ainda sair de lá. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e conte conosco.